Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um encontro aqui no KardecTube. Eu sou Michel Macedo e você está no estudo do site revistaespírita.net, histórias reais que a gente traz toda quinta-feira aqui, desse site tão importante que todos devem conhecer, todos devem conferir, ler, porque tem muito conteúdo de muita qualidade. Então, acessem revistaespírita.net e explorem lá o site, né? Vocês sabem que é um site com histórias reais que aconteceram agora na nossa época, de evocações dos espíritos, que um grupo kardecista faz e publica muitas dessas evocações nos mesmos moldes da Revista Espírita de Kardec, publica nesse site revistaespírita.net. Então tem muita coisa para a gente aprender, para a gente refletir, tudo muito bem embasado e referendado nas obras de Kardec. Eles fazem questão de colocar sempre as referências, e por isso a nossa dedicação também em divulgar esse importante trabalho. Então, acessem lá, se inscrevam lá, é de graça para receber por e-mail, leiam os artigos, tem muita coisa. É muito importante. Revistaespírita.net. E hoje a gente vai ver mais um caso. Todas as quintas-feiras nós estudamos aqui às 20 horas algum desses casos. Às vezes vai mais de uma quinta para estudar um dos artigos. Hoje nós vamos ver um que aconteceu agora, em 2025. Muito emocionante. O tema central é viuvez, que é um tema que chama muito as pessoas para o espiritismo. Então a gente vai ver a contribuição que a mediunidade, segundo Kardec, vai dar para você que está passando por esse momento ou por para algum conhecido. Lembrando que a gente já estudou outros temas, você pode assistir na playlist aqui do KardecTube, outros textos. A gente está aqui toda quinta-feira, com exceção sempre da primeira quinta do mês, que a gente tem uma reunião fechada. As demais quintas nós estamos aqui. E o KardecTube tem lives diárias, de tarde e de noite. Então, de segunda a sexta, às 14 horas, é o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Às 20 horas, na segunda-feira, é o estudo do Livro dos Espíritos, no canal do Lauro, Estudar Kardec, depois eu reposto aqui. Na terça-feira, às 17h30, no KardecTube, a gente estuda criticamente a obra Nosso Lar. Quarta-feira, às 20 horas, estudamos o que é o Espiritismo. Quinta, hoje, o revistaespírita.net. E sexta-feira, às 20 horas, amanhã, nós estudamos o Livro dos Médiuns. Esse estudo do Livro dos Médiuns é fechado para assinantes do KardecTube. Então, se você quer estudar conosco o Livro dos Médiuns, na sexta-feira, às 20 horas, aqui ao vivo no YouTube, no KardecTube, você assina o KardecTube. Como que você assina? Vai aqui em Seja Membro no canal, ou clica no link da live, que tem um link que vai direto para assinatura, ou deixa um comentário pedindo ajuda. Muitos assinantes estão chegando, está aumentando, a gente tem uma meta até dezembro de chegar em 100 assinantes. Já estamos nos encaminhando para os 50 assinantes, então estamos chegando na metade da meta. Assim que a gente chegar na metade da meta de assinantes, a gente vai criar um grupo no WhatsApp para que todos possam aí conviver e conversar diariamente. E também nós vamos sortear livros entre os assinantes, livros espíritas sérios, livros de filosofia sérios. Então assine o KardecTube, você vai estar ajudando o KardecTube a se manter e a crescer, que isso é muito importante, e você vai ter acesso ao estudo do Livro dos Médiuns. Logo você vai ter acesso ao grupo do WhatsApp e a sorteio de livros de qualidade. Então assine e se tiver dificuldade para assinar, nos chame aqui nos comentários. Tudo que a gente faz aqui fica gravado, você pode assistir o que já passou na playlist. Não consegue assistir ao vivo? Assiste depois, também fica gravado. E você que está aqui e ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Isso é de graça e é rápido. Clica aqui embaixo em inscrever-se, você também vai estar ajudando muito. Para todos esses projetos, eu conto com a ajuda do meu irmão, do meu amigo Lauro Rodrigues, do canal Estudar Kardec. E eu passo para ele dar as boas-vindas também essa noite. Boa noite, Michel. Obrigado. Boa noite, meus amigos. Vocês aí do chat. Sejam bem-vindos para mais esse importante e emocionante estudo, esse texto formidável. Quem leu, quem de vocês já leu, vai entender o que estamos falando aqui. É algo muito, mas muito comovente mesmo, e vale a pena a gente se aprofundar cada vez mais para que a gente possa se beneficiar muito
de tudo isso que o Espiritismo tem a nos oferecer. E uma delas, como brincou o Daniel, é viva as evocações. Passo para você, Michel. É isso aí. São muito emocionantes os relatos, né? Até porque são reais, então são reais e atuais, então está muito perto da gente, né? E também nos ensina a ir para esse caminho, a ter acesso a isso, isso é o mais importante. Então a gente tem aqui o pessoal, né? Os amigos sempre chegando. Tem aqui o Daniel, se tornou membro hoje, amanhã já vai estudar conosco o Livro dos Médiuns. Aqui o canal do Lauro, Estudar Kardec. E a Mari, boa noite, amigos kardecistas, também assinante. O Ney, também assinante, seja bem-vindo. A Luciana, também, nossa assinante, seja bem-vinda. A Alcina, seja bem-vinda também, nossa amiga. E vamos lá, vamos para o texto, né? Lembrando que revistaespírita.net é o site, né? Da onde a gente tirou essa história real. Você pode conferir lá. Vamos ao texto. Aqui você está vendo já a tela do site, como é que ele é. O nome do artigo que a gente vai ler hoje foi publicado agora, em janeiro de 26, então é muito atual. E o título é Quando o Amor Vence a Morte. Testemunho de fé e de consolo. Vamos ver isso. Exatamente é o amor vencendo a morte, né? Tendo essa fé e esse consolo. Então vamos para a história, lembrando que é real a história. Uma jovem senhora espírita, cujo esposo faleceu há pouco tempo num acidente de trânsito, enviou-nos o relato que reproduzimos abaixo. Então já começa aí. É uma jovem, ficou viúva do esposo num acidente de trânsito. E ela mandou um relato para o pessoal da revista espírita.net. Vamos ver o que essa viúva, jovem viúva, vai dizer. O Espiritismo ensina que a vida não se interrompe com a morte do corpo. É a revelação de que o amor continua a agir, instruir e consolar, mesmo quando o véu da separação parece nos afastar. Esse testemunho nasce do propósito de mostrar pela própria experiência como o estudo e a vivência da doutrina espírita tornam possível enfrentar a dor da perda com serenidade e esperança, e como o reencontro pela comunicação com aqueles que amamos confirma que a morte é apenas uma passagem. Vejam que bela introdução dessa viúva espírita, evidentemente espírita kardecista, porque é só no kardecismo que ela iria encontrar tudo que a gente vai ver, por isso a importância de valorizar Kardec. Ficou viúva do marido com acidente de trânsito e ela diz, né? A vida não se interrompe com a morte do corpo, a morte não termina com a existência daquele ser amado, né? Eles continuam vivos, o amor continua. Veja tudo que ela vai mostrando, né? Mesmo quando há uma separação momentânea, aquele ser continua existindo, o amor continua existindo, né? E aí ela vai mostrar a sua experiência de como isso é verdade. Como a pessoa que vive o espiritismo, o verdadeiro espiritismo, ela consegue enfrentar esse momento tão dolorido e difícil de uma outra maneira, com uma outra perspectiva. Ela vai relatar a experiência real dela. E ela vai mostrar o reencontro com quem a gente ama, que partiu, através da mediunidade. E esse reencontro vai deixar certeza de que é uma separação temporária e que aqui é só uma passagem. A única diferença é que a outra pessoa foi primeiro, mas que o reencontro é certo. E mesmo antes desse reencontro, você já pode se comunicar com esse ser querido. Olha que importante. Aí vem. Bom, Lauro, primeiro comentário sobre essa introdução, né? Passo para ti. Como você disse, uma bela introdução, né? Mas o que me chamou a atenção é aquilo que a gente tem conversado, é o que ela vai dizer aqui, né, olha?
nasce do propósito de nortear pela própria experiência, como o estudo e a vivência da doutrina. Então, não tem como, é impossível a pessoa enfrentar um momento desse, se ela enfrentar com serenidade, se ela não tem uma base, um conhecimento, se apoiar nessa base, nesse conhecimento e a aplicação disso. É eu poderia falar para vocês, é uma muleta que você apoia e ela é resistente para que você possa enfrentar a vida como tem que ser. Então, quando no nosso estudo hoje do Evangelho, nós dissemos que, por exemplo, o movimento espírita, por não estudar Kardec na sua grande maioria, quando passa por momentos como esse, se desequilibram muito rápido. Né? Não estou dizendo que não vai haver a dor, aquele sentimento de tristeza, isso é natural. O problema é o desequilíbrio, né? E como ela bem colocou aqui, o estudo e a vivência da doutrina fortalece nesses momentos cruciais. Michel. A pessoa que passa por essa situação, se ela conhecer e se apoiar e praticar o que ela vai aprender com Kardec, e somente com ele ela vai conseguir isso, ela vai enfrentar isso com uma outra força, com uma outra visão. Mas lembrando, com esse espiritismo de Kardec, eu diria que o espiritismo oferecido nas casas espíritas talvez não seja suficiente. Então não confunda. Se você quer enfrentar esses momentos de dor e separação, você vai ter que buscar a fonte kardeciana. Infelizmente, os centros espíritas não oferecem isso. A gente está tendo um relato aqui de alguém que vai beber na fonte kardeciana. Então procure grupos kardecianos. É difícil centros, infelizmente. Mas hoje na internet você encontra aí grupos kardecianos que vão lhe ajudar a conhecer Kardec e enfrentar esses problemas com serenidade, com força e até com alegria. Então segue essa viúva dizendo, né, a semente da fé. O meu primeiro contato com a doutrina espírita ocorreu quando eu tinha apenas 11 anos, com a desencarnação da minha irmã Andressa. Uma partida inesperada e considerada precoce, pois tinha apenas 18 anos e faleceu no mesmo dia em que deu à luz a sua filha, Eduarda. Olha o contexto que ela conheceu o espiritismo, né? A irmã morreu com 18 anos, no mesmo dia que nasceu a própria filha. Então a filha já nasceu órfã, né? Olha que coisa difícil, olha que provação, que contexto, né? E que as pessoas passam muito por isso, talvez muitas que estejam vindo aqui nos assistir. Então é muito importante que elas prestem atenção na história para tirar lições e força, né? A dor foi tão grande que desestruturou a nossa família. Imagina acontecer um dos momentos mais esperados, que é o nascimento, né, da sobrinha, da neta, e aí a mãe morre, nova. Isso é uma coisa que abala muito as famílias. E foi quando ela conheceu o espiritismo, né? Eu vi a minha mãe profundamente abalada, sem compreender como um Deus tão bom poderia ter levado a filha antes da mãe, invertendo aos olhos humanos a lei natural da vida. Eu, ainda pequena, apenas observava sem entender, que é exatamente o que as pessoas fazem, né? Falam, né? Como é que levou a pessoa que tinha toda a vida pela frente e não levou os pais, né? Quantos pais sofridos dizem isso? Por que que não levou eu, né? Só o Espiritismo vai conseguir mostrar o sentido disso, né? A gente vai entender lá com o Espiritismo que a pessoa que partiu tá livre desse mundo. Ruim é para quem fica. Então, na verdade, a lógica é o contrário, né? É ruim para quem fica nesta prisão, nesse mundo de dor, sofrimento, injustiça. Ela está muito melhor que nós, quem partiu, né? Nós que ficamos, que é o problema. Naquele tempo, deixei as bonecas para ajudar minha mãe a cuidar da minha sobrinha, agora órfã de mãe. Então, ela teve que amadurecer mais cedo
a tia, né? Essa que depois vai ser viúva, que agora tinha que ajudar a sua mãe a cuidar da neta dela, né? Sobrinha dela. Recordo que sempre que entrava no quarto da bebê, sentia uma presença junto de mim. Sem saber explicar, costumava deixar a porta aberta, como para permitir a entrada de alguém que vinha logo atrás. Veja, ela já tinha intuição do espírito da irmã, né, da mãe da criança ali. E isso também é algo muito comum, as pessoas, né, sentem a presença dos espíritos, mesmo a pessoa que não é espírita, ou que ela era muito jovem, muito criança para entender, mas sente, né? A gente tem vários momentos assim, todo mundo sabe disso, tem algo para contar que sentiu a presença, ou que dependendo da situação, do contexto, do lugar, sente a presença. Então ela já tinha aí uma intuição, um sentimento, né, da, do espírito. Alguns meses depois, recebemos uma comunicação do espírito da minha irmã, na qual ela dizia visitar a filha, e confirmou que eu a percebia. Não entrarei aqui em detalhes sobre essa comunicação, mas é importante mencioná-la para que o leitor compreenda como se deu o meu primeiro contato com essa doutrina tão instrutiva e tão consoladora. Olha que interessante, ela já conhece criança o espiritismo, já tendo essa questão da mediunidade e da comunicação com quem partiu como algo próximo dela, né? O que já não é muito comum entre os espíritas das casas espíritas. Muitas vezes os espíritas das casas espíritas, eles têm uma noção teórica do espiritismo, mas essa vivência de sentir a presença dos espíritos e de conversar com o parente que morreu há pouco tempo, isso é cada vez, infelizmente, mais raro no próprio movimento espírita, que é o lugar que deveria fomentar isso, né? Mas ela disse que era importante relatar isso, né? Desde pequena, ao conhecer o espiritismo, ela já teve relação com a mediunidade, mesmo diante de um acontecimento tão difícil, né? Passo para ti, Laura, um pouco, para comentar. Não, eu quero aproveitar esse gancho e essa fala sua, porque se uma pessoa chega dizendo que, que sentiu, teve uma percepção, a primeira coisa que é dita é assim: encaminha para a casa espírita. Pede o seu mentor, um espírito sofredor, para encaminhar para para a casa espírita. Veja que já cria essa dificuldade. E ainda por cima alimenta na pessoa um medo, né? Que pelo que jeito que ela não entra nesses detalhes, mas parece que foi o oposto aqui com ela, né? Não teve esse tipo de atitude por parte das pessoas nas casas espíritas, Michel. Exatamente. Se a pessoa chega hoje na casa espírita e relata que está sentindo o espírito da irmã, a casa espírita bota um pavor na cabeça da pessoa que ela acha que está cometendo um crime. Tem que tirar o espírito dali, não pode pensar nele, não pode chamar ele, não pode conversar com ele, tem que encaminhar para a luz, tem que encaminhar para a colônia, tem que encaminhar para o centro espírita, para a reunião mediúnica. Deus o livre. Porque a própria casa espírita trata como antinatural os espíritos convivendo conosco, mesmo espíritos de seres amados, que não representam nenhum perigo. Esse é um dos maiores pecados das casas espíritas. Se você está passando por isso, não caia na ignorância da casa espírita. É perfeitamente natural que os espíritos que se amam continuem convivendo, conversando, o sentimento continue, não há nenhum perigo. Como é que você vai ter medo de alguém que você ama e que lhe ama? Então, converse. Se você não é médium, converse mesmo assim, mentalmente, faça prece, usufrua desse momento e torne ele como natural. Porque é alguém que lhe ama que está ali próximo de você. Continua a história. Os anos passaram. E aos 17 anos, então, portanto, 6 anos depois, né, quando ela conheceu o Espiritismo e a irmã, aconteceu tudo aquilo,
enfrentei minha primeira depressão, momento em que cheguei a pensar em suicídio. Olha só. Minha mãe, desesperada com a possibilidade de perder outra filha, levou-me até uma amiga espírita, que nos acolheu com carinho. Foi ali que tive meu primeiro contato consciente com o estudo da doutrina. Com a ajuda dela, mesmo com uma fé ainda vacilante, comecei a entender melhor a partida da minha irmã. Vejam o que é a vida, né? Ela, agora mais velha, entrou em depressão, pensou em suicídio. Imagina o que seria para essa mãe, né? Já teve uma filha que morreu na hora do parto. Agora uma filha que se suicidou. São coisas muito duras. Mas vejam, essa mãe levou ela para uma espírita e ela começou a estudar o espiritismo. Vejam a importância, né? Da pessoa ter alguém que leve ela para o conhecimento, né? Você tem que buscar o conhecimento, a troca de ideias, o diálogo, o estudo de Kardec. E vejam que com esse estudo ela disse que começou a entender melhor a própria partida da irmã, né? Lauro? Pode seguir, Michel. Certo. Passa mais alguns anos, né? Aos 25 anos, enfrentei uma nova queda. Dessa vez, uma tentativa de suicídio. Graças a Deus, fui amparada e tive uma nova oportunidade de seguir vivendo nesse mundo. Esse fato, um dos mais dolorosos da minha vida, foi também o que me despertou verdadeiramente, não apenas para o estudo, mas também para a vivência dos ensinos dados pelo Espiritismo. Compreendi que não bastava ler as obras de Allan Kardec sem realizar a minha reforma íntima. Foi então que começou a minha busca sincera pelo melhoramento moral. Veja que ela narra aqui algo muito comum, né? Mesmo as pessoas que têm contato com o estudo da doutrina, elas têm um contato muito superficial a ponto de ter recaídas e até mesmo tentar o suicídio. Conheço vários casos. Isso é muito comum. E ela tem um exemplo disso, mesmo tendo um contato já de anos com o espiritismo, ela mesmo assim cedeu à depressão e buscou essa atitude. Mas vejam, essa atitude que ela tomou e que graças a Deus ela não conseguiu consumar, fez ela despertar, né? Os, os, há pessoas que aprendem com o susto, graças a Deus, né? E ela então percebeu que ela precisava de um algo mais do que simplesmente um estudo, né? Essas experiências e o entendimento à luz da doutrina me tornaram mais forte para seguir cumprindo minhas provas e espiando aquilo que preciso espiar para o meu melhoramento e o cumprimento daquilo que me propus antes mesmo de reencarnar. Então, querendo ou não, mesmo com todas as dificuldades, o Espiritismo foi fazendo diferença, né? Na caminhada dela, que tinha uma tendência forte aí à depressão e até mesmo a atos mais graves, né? Mas nota que já gerou nela algum tipo de efeito, porque ela conseguiu, a trancos e barrancos, sobreviver, né? Então vejam que mesmo um conhecimento mínimo superficial, ele já tem uma contribuição. O que dirá se a gente tiver um conhecimento e uma prática aprofundada, que é o que a gente deve buscar, né? Lauro? Como ela mesmo disse, né, estudando as obras de Allan Kardec, então vai tendo um conhecimento, mesmo que, né, um conhecimento mais raso, mas veja que quando ela vai dizer sobre provas, né, e estar espiando, não tem muito malabarismo, não tem, é simples na forma de falar, fica claro, né, e para quem estuda o Espiritismo, compreende muito bem o que ela está querendo dizer aqui, né? Outros que têm uma ideia meio distorcida do que é expiação, já colocaria um monte de dificuldades de entendimentos, ou diria que ela não se expressou bem, né? Eu sinto que ela, talvez, né, uma jovem com certa inteligência, já compreendia bem alguns pontos da doutrina, claro, não tão profundamente, porque, né, o relato dela é muito coerente, Michel.
não é uma história fácil, né? Tudo que ela viveu e tudo que aconteceu. Mas a gente vai ver onde é que vai chegar tudo isso, né? Vamos ler mais um pouco, depois a gente dá uma lida nos comentários. Aos 32 anos, conheci o jovem Eduardo, o amor da minha vida, e mais tarde meu esposo e companheiro de jornada espiritual. Desde o início, senti que havia algo mais profundo que nos unia. Apesar da diferença de idade, eu sendo 10 anos mais velha, havia uma simpatia inexplicável. Foi um reencontro de almas amigas. Então, ela com 32, ele com 22, mas ali despertou realmente uma afinidade a ponto deles se casarem, né? Com o tempo, e ela tinha esse sentimento, né? Ela tinha esse sentimento de uma simpatia inexplicável, né? Com o tempo, construímos nossa família e nasceu nossa filha Giovana, hoje com 6 anos. Eduardo, ao me ver estudando Espiritismo e me esforçando por me melhorar, passou a se interessar por essa doutrina. Bastou a leitura do primeiro livro para que ele se encantasse. A partir dali, nunca mais deixou de estudar. Tornamos-nos uma família espiritualmente fortalecida pela fé e pela compreensão das leis divinas. Olha aqui, que coisa maravilhosa, né? O marido viu que ela estudava, procurava ser melhor, se interessou, leu, despertou também o interesse, e aí fica tudo tão melhor, né? Uma família agora que está bebendo da mesma fonte, da fonte espírita. Veja que maravilha isso, né? E ele acabou seguindo o caminho do espiritismo graças a ela. Isso é muito importante. Fica tudo mais fácil se a família, o casal, eles comungam aí, né, das mesmas crenças. É muito mais difícil quando cada um puxa para um lado, né? E ela teve a oportunidade de viver isso, né? De viver aí um casal, uma família muito unida, que é um casal espírita, né? Imagina o dia que nós tivermos isso, né? Num nível gigante, né? O que que vai ser do mundo? Quantas dificuldades vão ser resolvidas facilmente, né? Felizmente, hoje a gente tem aí dentro dos próprios lares uma desunião, uma competição, uma guerra alimentada pela sociedade e que um casal que é espírita pode fugir de tudo isso, né? E ter uma outra realidade. Imagina quando as famílias forem espíritas, né? Na sua maioria, o que que vai ser do planeta? Em uma das comunicações posteriores, após a sua morte, Eduardo confirmou essa nossa ligação profunda. Nossa ligação e nosso amor já existiam antes de virmos para essa vida. Tínhamos um propósito que escolhéramos cumprir juntos. Então vocês já estão vendo pela história que, com tudo que ela passou, desde criança, no momento de que ela conseguiu uma família feliz e unida na doutrina espírita, vocês vão ver, o marido vai morrer, né? Mas numa das comunicações que ela vai ter futuramente com o marido, ele explica essa ligação entre os dois, né? Eles já tinham um vínculo do passado e eles escolheram provas em que eles iriam ali se encontrar e passar juntos, né? Então, explicando essa simpatia que ela tinha e essa intuição que ela tinha de que isso já existia, né? Hoje entendo melhor o que eu sentia por ele enquanto estávamos os dois aqui na Terra. Era um sentimento maior, um amor que ia além do físico, que são as uniões de alma, né? Que estão acima simplesmente das questões materiais. Às vezes, os casais, o que os une e o que os mantém são apenas questões materiais, que são mais frágeis, né? Porque a matéria, ela é perecível, a gente não tem o controle total do que pode acontecer com as questões materiais,
E se é isso que mantém o casal, a primeira crise material que acontecer pode abalar e até dissolver o casal, né? Agora, quando há uma união de almas, no sentido moral, num verdadeiro sentimento, eles conseguem superar as dificuldades materiais, porque não é a matéria que sustenta, né? E ela aí explica que ela tinha esse amor, esse sentimento maior com o Eduardo, né? Lauro, passo para ti. E é bom lembrar sempre aqui que ela, desde criança e depois jovem, sempre mostrava uma fragilidade, né? Uma fragilidade moral, sempre tendendo a se entregar à depressão, né? Entra na vida dela alguém que ela tem uma ligação muito forte, né? Vem uma filha e tudo isso fortalece, né? Mas temos que lembrar isso aqui, pessoal, que depois a gente vai entendendo melhor a história, né? Mas o que é importante saber é que esse moço, Eduardo, ele, o primeiro contato que ele teve com a doutrina espírita através das obras, ele se encantou. Então, veja que já era algo, uma intuição, posso dizer assim, do seu conhecimento, e que foi assim primordial para esse casal. E deve ser maravilhoso você ver casais que estudam Kardec em seus lares. Deve ser algo muito, mas muito bom. As duas pessoas interessadas, né, no mesmo assunto, né, buscando conhecimento. E, é claro, o conhecimento, ele acaba nos possibilitando aplicar, porque a própria consciência vai, né, vai se dilatando e a gente se vê na capacidade de poder realizar algo que sem o conhecimento não realizaria. Michel. Imagina, casais e famílias espíritas que realmente forem espíritas, né? É o futuro. É o futuro, é o que a gente almeja, né? Vamos ler aqui alguns comentários, né? Do pessoal. Aqui o Daniel diz: completamente oposto à caridade. Isso me entristeceu muito quando fui buscar pela mesma razão. Como tratar assim quem nos ama e partiu? Isso é maldade. Aqui ele está se referindo ao que a gente comentou ali de como é que a casa espírita trata as pessoas que chegam dizendo que estão vendo ou sentindo os espíritos, né? E realmente é perturbador o que a casa espírita faz. Aqui o Ricardo diz: a casa espírita trata como obsessão. Tem que se livrar, é uma coisa que não pode estar ali, né? Aqui a Estela, seja bem-vinda. O Luciano: a casa espírita fala que não pode perturbar os entes queridos. Exatamente. O que é ensinado nas casas espíritas, nos livros espíritas, é que você tem que deixar ele partir e ir para a colônia. E se você pensar nele, você está incomodando. E é dito para ele na colônia, segundo os livros, que também ele tem que esquecer os entes queridos, que ele tem que ficar trabalhando na colônia, né? Que só de vez em quando é liberado. Tudo falso. Tudo isso é falso. Os espíritos não vão para lugar nenhum. Os espíritos estão à nossa volta. Os nossos entes queridos estão à nossa volta. E nós podemos pensar neles, amá-los, conversar com eles, sem nenhum problema. Aí aqui o Luciano, provavelmente o primeiro livro não foi romance. Se o livro é romance, ela ia querer expulsar o espírito da casa, né, em vez de amá-lo. E aqui a Cida dá boa noite. Vamos lá, vamos continuar a história, que agora vem o momento da morte de Eduardo, né? Mais uma aprovação para essa mulher. 3 dias antes de completarmos 10 anos juntos, então agora ela já tinha o quê? 42 e ele 32. Dia 9 de setembro de 2025, foi agora. Agora, final do ano, né? Olha como é recente a história. Meu grande amor partiu de forma trágica, em um acidente de carro, quando um caminhão tombou sobre o veículo que ele dirigia. Sua morte foi instantânea.
eu que o aguardava voltar de uma simples consulta ao oftalmologista, não teria mais sua presença física. Como explicar a uma criança de 6 anos que o pai não mais voltaria? Como dizer-lhe que Deus o havia levado? Precisei reunir forças para dar a ela a pior notícia da minha vida. Olha o acontecimento. O marido saiu para ir no oftalmologista, um caminhão tombou em cima do carro, ele morreu. Uma morte repentina, que é mais difícil ainda, né? É uma morte jovem e repentina. E que ainda deixa uma criança e uma mãe, né? Então vejam que mais uma provação que ela passa. Esse tipo de acontecimento, ele se dá muito na sociedade. E quantas pessoas se desestruturam completamente, né? Olha o que é essa situação. Como ela diz, como é que ela vai chegar para porque para ela já é difícil, ela vai chegar para o filho de 6 anos e dizer que o papai não vai voltar. E nota que é como ela diz, ela precisou reunir forças, porque nesses casos, como ela era uma boa mãe, ela tinha que pensar na criança, né? Ela tinha muitas vezes até que esquecer a sua dor para reunir forças, porque tinha que focar na criança. O papai não vai voltar? Como assim? Então é muito difícil, muito difícil. A gente de ler fica mexido, né? Segue ela. Naquele momento trágico em que pensei em desistir de tudo, e quem é que vai julgar ela, né? A gente vai julgar ela por dizer isso? Olha o que acontece, olha que difícil a aprovação dessa mulher. Lembrei-me do homem que Eduardo era, um pai amoroso, esposo presente, parceiro em todas as tarefas, desde o cuidado com a nossa filha até as atividades do lar. Vejo que ela usou muito bem a lembrança positiva para estimular as paixões boas, né? Que é o que a gente tem que fazer. Muitas pessoas se desesperam, pensam só em coisa ruim, né? E ela foi muito sábia aqui em lembrar do marido e o pai maravilhoso que ele era. Isso devia valer para ela ter forças para ela continuar, né? A gente tem que aprender com pessoas assim. Tem pessoas que nos momentos difíceis elas pioram a situação. E ela usou a lembrança real e viva do marido para criar forças, né? Porque ele foi um marido e um pai excelente. Veja que ela raciocinou de uma maneira muito inteligente. Ela não podia agora jogar tudo isso fora, se revoltar ou ser ingrata com ele, né? Imagina, isso sim seria egoísmo. Ela se entregar ao desespero, não pensar na filha. Como é que o pai se sentiria? Olha, eu morri, a minha mulher se desestruturou e ainda prejudicou a educação da minha filha. Isso sim é ruim. Ainda bem que ela teve essa lucidez, mesmo diante disso, né? Ele me apoiava em minhas conquistas pessoais e profissionais e era meu amparo moral. Quando minha fé vacilava, lá estava ele, paciente e firme, ajudando-me a retomar o caminho. Um ser consciencioso que veio a esta vida para me ensinar a ser mais humilde e menos apegado ao material. Como é bonito, né, Lauro? Um casal, um elogiando o outro, né? Porque hoje em dia se tornou bonito na sociedade, né? A sociedade estimula a mulher falar mal do marido. Homem não presta, homem não sei o quê, homem não sei isso, homem não sei o quê. A mulher que começa a elogiar o marido, ai, submissa, hum, fraca.
como hoje a família, e principalmente o casal, eles são atacados pela sociedade imoral, invejosa, porque muitas pessoas que incentivam você a ficar contra o seu parceiro e a sua parceira queriam estar no seu lugar, mas como elas não têm, elas incentivam você a destruir o que você tem e as pessoas caem, né? Hoje em dia, não tem nada mais atacado do que um casal feliz. A sociedade odeia um casal feliz. Enquanto eles não jogam um contra o outro, não fazem eles ficar em pé de guerra dentro de casa e até deixar de existir. Agora virou moda, né? A cultura do eu não caso, eu vivo com os meus amigos. Aí a pessoa tem 50 anos, se comporta como se tivesse 15. Nunca amadurece. Como se a vida em amigos simplesmente desse conta de amadurecer como uma vida em casal, né? Mas é a sociedade que a gente vive, né? Só que o espiritismo, ele traz uma moral que as pessoas tinham que parar para pensar. As pessoas que, em nome do egoísmo, do materialismo, deixam de viver experiências como a dela. Nunca vão ter a felicidade que ela tinha. E é muito bonito ela ver ela elogiando e reconhecendo ele, né? E vendo como ele era bom para ela também. Como ela era boa para ele. Ele era bom para ela também. Que também isso acontece muito, né? O oposto também acontece, de pessoas que são péssimos maridos. Então é tão bonito a gente ver isso. E ela usou tudo isso, esse amor que eles tiveram um pelo outro, também fortificou ela para esse momento doloroso, né? Bom, Lauro, pode comentar. Ainda tem 3 parágrafos, mas só para não ficar lendo muita coisa. Não, é só o que você disse aí, e tentar acrescentar aqui, que o próprio estudo que eles, né, realizaram, o interesse que ele teve, e aqui eu me lembrei de Kardec dizendo que com o Espiritismo, o príncipe apertava a mão do pobre, o operário, o patrão do operário, aí vem casais se reconciliarem, né, que é o ponto capital, que nós estamos falando do casal, claro que aqui o casal se amava, né, mas o Espiritismo tem essa força de unir, mas o Espiritismo bem entendido, né, que esse Espiritismo que a gente vê aí, ou melhor, esse movimento espírita que a gente vê aí, essa, essa, essa força, ela não existe, é só fragilidade, né, quantos casais que eu conheço que eram casais que se separaram, e se separaram, às vezes até coisas tolas, que faltou um pouquinho mais de estudo, de meditação, e né, para tentar ali se reaproximar novamente. Mas é só para ver a força do Espiritismo quando bem compreendido. A gente está vendo isso aqui, Michel. Né? Como disse a Estela aqui, né? As pessoas desistem do casamento nas primeiras dificuldades. É uma pressão muito grande para acabar com a família, para acabar com os casais. Claro que tem os casos. Veja, o espiritismo não é contra o divórcio. Claro que há casos em que é necessário, por favor. Mas a gente está vivendo o oposto. A gente saiu, a gente não pode sair de um extremo e ir para outro, né? Porque isso tem prejudicado a sociedade. E a grande maioria das pessoas que querem ter uma. Ah, eu quero ser livre! Elas passam a vida inteira querendo encontrar alguém e mentindo que são melhores sozinhos. A gente sabe isso. Mas isso é assunto para outra hora, né? Eu ainda quero fazer um programa espírita dedicado aos casais. Porque eu sei que isso não existe, infelizmente, né? Segue, aqui vem um momento difícil, né? O velório e o sepultamento foram momentos de dor profunda. Embora eu tivesse entendimento de que a vida não acaba no túmulo e aceitasse com resignação a vontade de Deus,
Voltei, caí, voltei, foi isso? Isso, travou, Michel. No início da leitura, você travou. Eu vou ler de novo, então. O velório e o sepultamento foram momentos de dor profunda. Embora eu tivesse entendimento de que a vida não acaba no túmulo e aceitasse com resignação a vontade de Deus, a dor do afastamento físico era inevitável. Eu me perguntava, como será agora? Quem me ajudará a sustentar minha fé? Então lembrei-me de que meses antes, Eduardo havia se aproximado de um grupo espírita que se dedicava ao espiritismo prático, com o estudo e evocação dos espíritos. Lembrei também que esse grupo o havia ajudado a se comunicar com o espírito de um sobrinho que desencarnou prematuramente. Foi como se a luz da esperança acendesse dentro de mim. Então, veja, o momento difícil do velório, como ela diz, embora a gente saiba intelectualmente, muitas vezes, que tudo continua, é um momento muito difícil, porque a presença física no mundo físico é algo muito forte. E ela tinha exatamente as perguntas naturais que toda pessoa na viuvez vai se fazer. E agora, como é que vai ser, né? Uma mãe jovem ainda, com uma criança pequena, a gente sabe toda a dificuldade, né? Num país como o nosso. E aí ela lembrou que o Eduardo, que graças a ela se tornou espírita, estava frequentando um grupo kardecista. Olha que interessante. Ou seja, era um grupo que, além de estudar, evocava os espíritos. E que, inclusive, o Eduardo tinha conseguido uma comunicação com um sobrinho que tinha desencarnado. Então, ela lembrou disso, ela viu nisso uma esperança, né? Mas como entrar em contato com aquele grupo se eu mesmo, até então, tinha reservas quanto à evocação dos espíritos? Durante anos, afastara-me das obras de Kardec e alimentara ideias erradas sobre o assunto. Eduardo sempre dizia que eu deveria conhecer aquele grupo e eu sempre me recusava. Agora, diante da dor, compreendi. Olha, a gente chegando num momento culminante. O mal que os livros e a casa espírita têm feito na vida real das pessoas. O quanto a falta de Kardec tem feito mal para as pessoas. É nessas horas que a gente vê, nessas horas que você mais precisa do verdadeiro espiritismo, que você vê o mal que essas obras que vieram desses espíritos do movimento espírita fazem na vida real das pessoas. Engraçado que o Eduardo acabou se tornando um espírita, mais espírita que ela. Foi através dela, mas ele estudou Kardec, participava de um grupo, evocava os espíritos, e ela era a espírita clássica, né? O espírita clássico de casa espírita não quer saber de Kardec, acha que não pode evocar os espíritos, que é perigoso, que é errado, que só pode participar da mediúnica no centro, que só pode ajudar espírito trevoso, sofredor, não pode evocar os parentes e amigos. Aí, quando vem a morte, essa mesma espiritada que divulga essas obras sofre. Eles mesmos plantam o sofrimento deles. E vendo que ela, se não fosse o Eduardo e o grupo que ele participou, e ele já dizia para ela que ela devia se aproximar de Kardec, da evocação, ela seria mais uma espírita da qual o espiritismo não serviu para quase nada. Que é como o espiritismo é nas casas espíritas. É só para a hora de. O espiritismo das casas espíritas serve só para a hora do sermão dentro da casa espírita. Você saiu dali, o primeiro sofrimento que você enfrenta, você não sabe como enfrentar. Então, essa gente morre defendendo essas obras, mas eles mesmos sofrem as consequências, porque na primeira dificuldade eles não sabem o que fazer. E se não fosse o Eduardo, ela seria mais uma vítima.
É por isso que as pessoas ficam às vezes chocadas ou até incomodadas quando eu digo como é que eu vou indicar que alguém vá para uma casa espírita, se eu sei que eu vou estar levando ela para um lugar que vão fazer mal para ela. Mas vejam, graças a Deus, o Eduardo era kardecista, né? E ela teve que passar por esse momento. Olha que interessante que é a vida, né? Ela teve que acontecer tudo isso para ela pensar na evocação e pensar em Kardec. Muito interessante, né? Lauro? Muito. E pensar que, veja, conheço muitas pessoas que quando a gente conversa, eu pergunto assim, você já leu, por exemplo, o Livro dos Médiuns? Já li. Tá, mas já leu de novo? Já estudou? Não, não, eu já li. Fica superficial, né? Então, o caso dela, aparentemente, aqui, ela fez o estudo, mas não se aprofundou, não foi persistente, se afastou e, consequentemente, ela não conseguiu se livrar dessa ideia assim, de ser contra a evocação. Né? Então, aquela pessoa que inicia estudos com Kardec e abandona, ela está muito suscetível a ir pelas ideias contrárias. Aí pode perguntar, mas por quê? Porque ela não adquiriu conhecimento suficiente para separar o joio do trigo. Né? A gente tem na própria história o Chico que não estudou nada, né? E quando pergunta se evocação, o que diz o Espírito? Somos contra. Somos da opinião que não se deve evocar. O Chico, por não conhecer, não ter aquele conhecimento, muito menos o grupo, cedeu, aceitou, né? E ficou no que ficou. Certamente, se tivesse conhecimento, o caso da moça aqui, teria forças aí, com certeza, até para dizer assim, não, vou lá e vou ver se é possível que evoque. Não seria contra a evocação. Michel. É muito doloroso a gente ver as pessoas sofrendo com a morte dos entes queridos e são frequentadoras dos centros espíritas e a gente vê que elas nunca vão evocar ou participar de uma reunião mediúnica para conversar com o ente querido. Vai passar 10, 20, 30, 50 anos, elas nunca mais vão falar com o espírito, porque ela está num lugar que se diz espírita e que ela nunca vai conversar com os espíritos queridos. Consegue ter noção do que faz uma casa espírita? As pessoas ficam 40 anos numa casa espírita e nunca evocam os entes queridos, porque ensinaram para ela que não pode. Se isso, Lauro, se isso não é maldade, é o quê? Consegue entender o que esses espíritos fizeram? E as pessoas acham que esses espíritos são superiores. Olha a maldade desses espíritos. Consegue entender a maldade, a crueldade desses espíritos que vieram por esses médiuns? Porque eles tiraram da pessoa a chance delas, por anos, de se comunicar com seus entes. É crueldade. E as pessoas os defendem, acham que eles são superiores porque eles falam em Jesus e no amor. Mas eles falam em Jesus e no amor, lhe dando uma facada nas costas. Eles estão enganando você. Eles falam de Jesus e do amor para esconder a maldade que eles estão fazendo, porque eles estão tirando de você a chance de ouvir os entes queridos e evoluir com eles.
E as pessoas caem. E as pessoas acham que o Kardec Tube é que é mal, que é vilão. E a gente gritando aos quatro ventos: acorde! Estão mentindo para você. É impressionante. E esses espíritos criaram, já tá. E me dói mais ainda. Você abre os canais espíritas, grandes canais espíritas, e eles continuam fazendo isso, Laura. Não é uma coisa que é do passado. Eles seguem fazendo isso. É um espiritismo sem espíritos. É Jesus, moral, sermão, Jesus, moral, sermão, musiquinha. E a parte mais importante, que é conversar com os mortos, não tem. É impressionante. Impressionante. Quantas pessoas eu conheço que morreram os parentes e elas sofrem até o fim da vida, mas frequentam as casas espíritas. Estão lá todo dia falando que espírito não morre, que a vida continua, mas eu não posso, felizmente eu não posso chamar o fulano, o Emmanuel disse que eu não posso, a FEB disse que não pode, o presidente do centro disse que é perigoso. Por anos, não é uma coisa assim corriqueira. A pessoa vai passar a vida sendo enganada. Imagina depois a decepção, quando ela descobrir que ela foi impedida de uma coisa que ela podia ter feito. É como você ter um parente em outro país e descobrir a vida inteira que tinha o WhatsApp e você não usou. Imagina você sofrer de saudade. E eu dizia assim: use o WhatsApp, fale com ela. Não, me disseram que é perigoso, não posso usar o WhatsApp. Mas queria tanto. Não, mas não posso porque o WhatsApp é perigoso. Imagina, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu, como sou espírito imperfeito e eu vejo esses vídeos dessas pessoas, o meu estômago se retorce quando eu vejo eles mentindo nos vídeos, usando o nome do espiritismo. 400 mil seguidores, 600 mil seguidores, e as pessoas aplaudindo. Essas pessoas, e já para concluir, Laura, essas pessoas não acreditam no espiritismo. Esses dirigentes espíritas, esses escritores, esses donos de canais, eles não acreditam no espiritismo, porque se eles realmente acreditassem, eles teriam medo das consequências. Eles teriam medo das consequências da maldade que eles estão fazendo. A única coisa que me surge na cabeça é que eles não acreditam. Porque ter coragem de falar o que eles falam em nome do espiritismo, a única explicação que eu posso ter é que eles não acreditam. Porque todos vão responder. Hoje eles debocham, eles riem, eles nos xingam, eles se aproveitam que eles têm muito mais seguidores que a gente, mas as leis de Deus não falham. E as pessoas que estão se deixando enganar têm raciocínio, têm capacidade de raciocinar, de questionar, têm que acordar. Bom, pessoal, evidentemente não vai dar tempo, né? Vocês vão ter que voltar quinta que vem para a gente agora entrar na segunda parte do texto, em que ela vai se comunicar com o marido. Eu quero agradecer a todos que aqui estiveram, agradecer ao Lauro principalmente. Amanhã, sexta-feira, às 14 horas, temos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo.
E amanhã à noite, todos os nossos assinantes, temos o estudo no Livro dos Médiuns. Se você não é assinante e quer estudar conosco, assine o KardecTube. Estamos quase chegando na metade da nossa meta. A única maneira de Kardec conseguir atingir mais pessoas e poder tomar o espaço dessa gente é com a ajuda de vocês. Senão eles vão continuar enganando os outros. Eu agradeço e passo para o Lauro se despedir. Esse apoio é muito importante. Talvez é o mínimo que a gente pode fazer para o espiritismo, né? Principalmente quem tem a vontade, tem a condição de poder fazer isso, levar o nome de Kardec mais longe, mas o nome de Kardec como tem que ser, né? Às vezes muitas pessoas falam em Kardec aí, mas que infelizmente distorce demais. Então, esse apoio, ele sempre será bem-vindo e a gente será recompensado do ponto de vista de dizer assim, eu consegui levar a minha pedra ao edifício, né? Reconstruir o espiritismo como ele tem que ser reconstruído. Bom, Michel, também quero agradecer a você, agradecer a galera que está aqui conosco, a você que está chegando agora, né? E o Michel já deu os devidos recados. Então, amanhã nos encontramos aí às 2 horas. Abraço, pessoal.